Livro de Hebreus, capítulo 11. Vamos ver o que o Espírito Santo tem para falar ao nosso coração nessa noite, né? Aleluia. O título aqui da minha Bíblia, ele traz um título como A Natureza da Fé. Amém? Aleluia. A natureza da fé. Hebreus capítulo 11, né, é um versículo bastante conhecido da igreja, mas como nós sabemos, a palavra de Deus ela é inesgotável, né, ela é uma fonte inesgotável, ela é uma fonte que salta e que jorra, né, de dentro de nós, e muitas vezes uma mesma palavra, o mesmo versículo, Deus comunica aos nossos corações verdades extraordinárias. Aleluia. Então em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Né? Eu gosto dessa parte que diz: a fé é a certeza, ou seja, a fé não é dúvida, a fé não é vacilante, a fé não é inconstante, a fé é a certeza. Amém. Aleluia. Ela é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, de fatos que os nossos olhos naturais não podem ver. Sabe, queridos, a nossa vida cristã é uma vida que deve ser pautada por uma vida de fé. Não existe sentido numa vida cristã sem fé. Tudo na vida de um cristão é baseado na fé. Logo, se não tem fé, logo é uma religião como qualquer outra, sem vida, sem sentido, sem saber para onde ir ou de onde veio. Apenas com meras conjecturas, né? Teorias. Não, eu penso que vou para tal lugar, penso que eu vim de tal lugar. Mas quando nós entendemos, irmãos, da onde nós viemos e nós agimos em fé, com essa certeza, aí as coisas são diferentes. E isso é a essência do cristão. Amém. Aleluia. Então eu gosto muito, irmãos, dessa palavra, desse versículo, porque ali é uma convicção de algo que os meus olhos, que os meus olhos naturais não podem ver, mas eu tenho certeza pela fé. Aleluia. Amém. Sabe, irmãos, não tem como eu ter uma vida cristã bem-sucedida se eu não viver pela fé. E nós vimos isso na Bíblia, na palavra de Deus, muitos cristãos, né, muitos homens na Bíblia, querendo ter um relacionamento com Deus, querendo se aproximar de Deus, querendo viver as coisas, né, os feitos do Senhor, querendo viver os benefícios do Senhor, mas sem ter uma vida de fé. Isso não tem como. Por exemplo, nós vimos vários exemplos, mas vamos supor, irmãos, a Bíblia diz, por exemplo, que Tomé, ele não creu enquanto os outros creram. Ele disse assim, ó, se eu não ver e os meus dedos não tocarem, eu não creio. Eu só crerei se os meus olhos verem e se os meus dedos tocarem, se eu tocar nas feridas. Sabe, queridos, isso não é fé, isso é sentimento. Isso é sentimento, isso é alma, isso é algo natural. Agora, quem é da fé não precisa ver e nem tocar, mas crer. Aleluia, eu estava comentando ainda essa semana, queridos, que a vontade de Deus não é que o seu povo fique pedindo sinais. Na verdade, os sinais são para aqueles que não creem. Para aqueles que creem, para a igreja, na verdade, não deve-se pedir sinais, deve-se crer, e porque você crê, você verá. Aleluia. Amém? Então entende-se, queridos, que aqueles que buscam sinais, eles precisam crescer e amadurecer na fé. Não chegaram ainda a uma maturidade da fé. Agora, se eu creio na palavra, se eu sou maduro na fé e se eu creio no que ela diz, eu não preciso de sinal, eu não preciso ver, eu não preciso sentir, eu creio. E porque eu creio, eu tenho uma vida extraordinária. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Não, eu estou pedindo algo para o Senhor, eu estou pedindo algo direcionado, então vou fazer o seguinte, quando acontecer eu vou agradecer, quando acontecer eu vou fazer uma festa, quando acontecer, irmãos, eu quero dizer uma coisa, a fé ela vai além, você precisa festejar antes, você precisa agradecer antes, isso é fé. Aleluia. Porque logo, se fé é o que eu não estou vendo, então é exatamente isso. Aleluia. Aleluia.
Eita, glória, louvado seja o teu nome. Sabe, irmãos, a fé dá risada. A circunstância tem te oprimido, ela tem pressionado você. Tem pressionado você, mas a fé dá risada. A fé, ela olha além. A fé não fica envolvida com a circunstância, irmãos. A fé, ela olha a promessa. A fé, ela olha além. O que a Bíblia diz a teu respeito. A fé, ela olha o resultado. Amém? Ou seja, se a Bíblia diz que em Cristo eu sou mais que vencedor, não importa a circunstância. As circunstâncias virão para provar que eu sou mais que vencedor. Elas só vão vir para provar, né? Ou seja, vai vir circunstância, mas ela vai vir para provar que eu sou mais que vencedor, que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Oh, aleluia! Então eu vou dar mais risada quando eu ficar olhando para o alvo, quando eu olhar para o resultado, quando eu olhar para a palavra. Se eu me manter preso na circunstância, olhando para o problema, então talvez eu fique mais com cara fechada do que sorrindo. Mas se eu olhar o resultado, aí eu vou dar mais risada. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Diz assim no versículo 2: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Irmãos, tudo que existe foi criado pela fé. Ou seja, houve, irmãos, uma palavra direcionada, irmãos, e aquilo que não existia no mundo natural passou a existir. Então eu quero dizer uma coisa para você: você é chamado, irmãos, você é convocado como cristão e filho de Deus, como aquele que é da fé, a criar coisas pela palavra da fé. Você tem o DNA de Deus em você, queridos. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de você. E a palavra de Deus é espírito e vida, queridos. Então, quando você lança a palavra, Deus tem compromisso com a palavra. Não tem como, irmãos, a palavra ser lançada e não acontecer. Você precisa lançar a palavra de Deus. Aleluia. Criar. A circunstância está dizendo uma coisa, mas a palavra diz a meu respeito isso aqui. Então você lança a palavra, crê na palavra, sem duvidar no seu coração, e age em direção àquilo que você declarou. E você vai viver os melhores dias na face da terra. Aleluia, amém? Eita, glória a Deus, estamos pegando o embalo, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos manter aquele combinado aí, né? Eu prego, você dá glória a Deus, é isso aí, aleluia. Versículo 4 diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Irmãos, muitas vezes quando nós vamos lá para Gênesis, e nós vimos ali o que a Bíblia diz sobre a questão da oferta de Caim e de Abel, e a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel, e não da de Caim. Muitas vezes, né, talvez, não sei se foi só comigo, mas já aconteceu comigo, me passou na minha cabeça, mas por que será, né? Por que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim, né? Sendo que os dois ofertaram a Deus. Então já chegou a passar na minha cabeça isso, não sei se na sua passou ou não, mas sabe, nós lendo esse versículo, nos clareia algo especial a respeito da oferta de Abel. A Bíblia diz aqui, por exemplo, assim, irmãos, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Amém? De ser justo, irmãos. A oferta de Abel, a Bíblia está dando testemunho de que foi uma oferta justa, e isso agradou o coração de Deus. Aleluia. Amém? Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, versículo 5, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Aleluia. Deus não resiste a um adorador. Irmãos, Deus não resiste, irmãos, a um filho, a alguém, queridos, que realmente deseja estar com Ele. Amém?
Aleluia, glória a Deus. Versículo 6, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Alguns já sabem, mas talvez alguns nunca ouviram, né? Ou não estavam aqui quando eu já falei sobre isso. Mas, irmãos, se sem fé é impossível agradar a Deus, logo eu entendo que se eu ajo em fé, eu agrado a Deus. E quantos querem agradar a Deus aí? Se você quer agradar a Deus, você deve viver uma vida de fé. E a fé, irmãos, olha para a palavra. A fé olha para a promessa, olha para o que Deus diz e não a circunstância. Eu não sei o que tem cercado você. Eu não sei o que tem envolvido você. Eu não sei quais são as circunstâncias que você tem enfrentado na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Não sei, queridos, mas de uma coisa eu sei, aleluia, que se você agir em fé, você vai agradar a Deus. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, amém? Não importa as circunstâncias que você esteja passando, se você ousar agir em fé, queridos, você vai agradar a Deus, logo você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida. Aleluia. E sabe, irmãos, a nossa fé ela é provada no meio da turbulência, é no meio do problema. Não tem como, irmãos. A fé, ela é a certeza, é a convicção de uma coisa que os meus olhos não estão vendo. Logo, eu estou cercado por uma circunstância que está me derrubando, está me empurrando para baixo, está fazendo com que eu, na verdade, murmure e não declare a palavra de Deus. Mas no meio dessa situação, aí é que a tua fé está sendo provada. Se nesse momento você não olhar para a circunstância, olhar para a palavra e começar a declarar o que a Bíblia diz a teu respeito, aleluia. A circunstância não vai poder parar você. Não vai poder parar você. Aleluia. Você é muito mais do que isso, irmãos. Muito mais. Jesus falou no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6. Você vale muito mais do que uma erva do campo. Você vale muito mais, queridos. Você é filho de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Amém, ai de mim. Aleluia. Glória a Deus, a palavra de Deus, que é espírito e vida, é poderosa, é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Eita, glória a Deus. Eu quero agradar a Deus. Eu sei que você quer agradar a Deus. Aleluia. E se tem uma maneira de agradar a Deus especial, queridos, é viver pela fé. É viver pela sua própria natureza, ou seja, espiritual. A fé é espiritual, queridos. A fé não é natural, a fé é espiritual, a fé é do tipo de Deus, a fé que agrada a Deus, a fé que transforma realidades. Aleluia, aleluia. Você tem um poder criador dentro de você. Você tem um poder criador dentro de você, queridos, através do Espírito Santo que mora dentro de você. Uma palavra saindo de você, irmãos, com fé, crendo, sem duvidar no seu coração, ela tem poder para criar coisas extraordinárias. Aleluia. Para cada um que aqui está, a bênção ou aquilo que está sendo procurado ou desejado pode ser coisas diferentes, mas a regra é a mesma. O caminho é o mesmo, é crer. Aleluia. Amém. Aleluia. A circunstância está fazendo você ficar meio triste. Mas aí você pega e começa a olhar para a palavra. Olhar para o que Deus diz a teu respeito. Olhar para o que Cristo conquistou para você. O sacrifício de Cristo, queridos, que foi mais do que suficiente. Que te tirou de uma posição de morte para uma realidade de vida abundante. Queridos, quando você começa a olhar essas verdades, você logo já começa a se alegrar. E aquilo que era problema, que estava te pressionando, começa a diminuir, começa a não te atingir, te influenciar mais, irmãos, porque você já começa a estar mais fortalecido espiritualmente. Você começa a se agigantar diante da circunstância, porque o Espírito é alimentado com a palavra de Deus através da fé. Eita, glória a Deus, aleluia. Sem fé é impossível, versículo 6, 11:6 de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista, ou que Ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. É necessário, queridos,
que nós cremos que Deus ele é poderoso. Ele não somente ele é o Criador, como ele é o galardoador. Amém? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é poderoso para fazer. Mas não somente que ele é poderoso para fazer, mas que ele é poderoso e faz. Ah, eu sei, Deus Criador, amém. Mas, querido, Deus está te chamando nessa noite para uma fé, aleluia, mais radical, vamos dizer, vamos usar essa palavra, né? Mais agressiva, aleluia. Vamos sair desse nível de crer assim, que Deus é, né, um sentimento mental. Eu creio que Deus é poderoso para fazer. Começa a crer que Ele é poderoso para fazer na sua vida. Deus deseja, querido, que você venha começar a dar testemunho do que Ele já tem realizado na tua vida. Mais do que você ficar dando testemunho do que Deus tem realizado na vida dos outros. É desejo de Deus que você abra a sua boca, irmãos, e a sua vida seja um testemunho, um livro aberto para testemunhar das glórias de Deus. Amém. Vamos começar, queridos, a igreja está sendo chamada para um novo tempo, um tempo em que não quer apenas tocar em Jesus para ser curado, mas que as pessoas possam tocar em você e você, aleluia, ser a fonte, através do Espírito Santo, curadora. Amém? Um outro nível, uma nova realidade, queridos. Aleluia. Por muito tempo, queridos, eu vivi assim, querendo tocar em Jesus, e eu não me apercebia, por mais que eu lia, queridos, que Deus estava aqui, através do Espírito Santo morando dentro de mim, o poder criativo, o poder curador, o poder de Deus, queridos, estava habitando dentro de mim. E se eu não entendo que Ele está mais perto, aleluia, que Ele está aqui, Ele não está longe, Ele não está inacessível, Ele está acessível completamente, e o Espírito Santo se move em nosso meio nessa noite, disponível para operar. Oh, aleluia. Sabe, queridos, eu vou dizer uma coisa para você, Deus ele é poderoso e é vontade de Deus que ele realiza situações, você pode estar apenas ouvindo. Mas a maneira com que você está ouvindo pode estar gerando coisas na sua vida. Aleluia. Amém. Eu já vi pessoas, irmãos, sendo curadas no banco só ouvindo a palavra, irmãos, sem imposição de mãos. Aleluia. Porque a maneira com que ouve a palavra, a maneira com que recepciona a palavra que é Espírito e vida. Se eu recepciono a palavra que é Espírito e vida, irmãos, de uma maneira realmente com expectativas, vai acontecer na sua vida. Vai acontecer na minha vida. Aleluia. Amém. Mantenha, queridos, a sua mente cativa à palavra. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é galardoador. Ele deseja galardoar ou presentear, abençoar cada vez mais poderosamente, distribuir dons entre os homens, queridos, aqueles que o buscam. Oh, aleluia. Pela fé Noé, agora, irmãos, versículo 7. Nós estamos chegando. Aleluia. Versículo 7 de Hebreus 11 diz: pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Queridos, eu quero falar um pouquinho da vida deste homem, né, desse patriarca da fé. Esse homem, nós ouvimos falar muito, temos outros patriarcas, ouvimos falar muito de Abraão, e de fato Abraão, a Bíblia diz que é o nosso pai na fé, mas a vida desse homem chamado Noé me chama a atenção. A Bíblia diz, irmãos, que Deus se aproxima desse homem num tempo, numa época, irmãos, em que coisas não aconteciam, por exemplo, a chuva. Deus chega para esse homem, conversa com ele e traz uma direção para ele, porque Deus viu nele um temor a Deus. Deus viu nesse homem, Noé, queridos, um homem temente a Deus, que agradava a Deus no meio de uma sociedade corrompida, uma sociedade que cheirava mal as narinas de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus fala com esse homem e pede para que ele construa uma grande arca, e aí ele dá algumas instruções para que Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos entrassem na arca junto com um casal de cada animal. Você conhece a história, amém?
Agora, queridos, o que nos chama a atenção é o seguinte: Deus fala com esse homem para ele, olha o projeto que Deus pede para esse homem fazer. Deus pede para ele construir um projeto gigantesco, irmãos. Não é verdade? E Deus fala com ele. Mas eu não quero falar só de Noé. Eu quero falar de Noé, mas eu quero me ater hoje um pouquinho sobre as atitudes ou a atitude da esposa de Noé, já que nós estamos falando nós estamos falando aqui, nós temos um culto e hoje é dia das mães, amém? A Bíblia diz, queridos, que a esposa de Noé, nem o nome dela é citado na Bíblia, né? Ela ficou nos bastidores, mas nós sabemos que por trás de um grande homem de Deus existe uma grande mulher de Deus, se não maior. Se não maior, amém? Então a mulher de Noé, ainda que o nome dela não é citado na Bíblia, mas a influência dela, o comportamento dela diante daquilo que Deus colocou na vida do marido dela, ela influenciou completamente na história da humanidade. Amém? Então veja comigo, primeiro Deus chama esse homem, e esse homem ele fala assim, não, eu vou fazer o que Deus pediu. Ele pega, agora tem um porém. Muitas vezes Deus traz um projeto para o homem, só que nós sabemos que quando o homem é casado e tem família, não depende muitas vezes só dele, né? Ele tem que compartilhar e a família toda tem que comprar, irmãos, né? Tem que comprar ideia, tem que pegar junto para que aquilo aconteça de uma forma mais leve, mais favorável e mais rápido. Amém? Então, ok, Deus chamou Noé aceitou o desafio e agora ele tem que pegar e conversar com a mulher tem que pegar junto. Começa com a esposa, porque se a esposa não pega junto, logo pode até dividir os filhos, ou seja, alguns filhos podem querer ficar mais para o lado do pai, alguns filhos podem ficar mais querendo ficar para o lado da mãe, ou seja, tem uma divisão, não tem uma concordância entre o homem e a mulher, mas a Bíblia diz que tudo ocorreu perfeitamente na vida de Noé e a sua esposa, a ponto dos seus filhos pegarem junto e as coisas acontecerem de uma forma realmente conforme a instrução de Deus. Amém? Eu quero que você abra comigo rapidamente isso, lá em Gênesis, capítulo 6. Aleluia. Aleluia. Amém? Gênesis capítulo 6, verso 14, nós vimos quando Deus pede para Noé fazer a arca. Ele diz, faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Eu não vou pegar todo o contexto aqui da parte dos detalhes da arca, mas você sabe que foi algo grandioso, não é verdade? Você sabe que não foi algo que era para fazer assim de um dia para o outro, era algo grandioso que precisou de muitos anos para ser construído, amém? Agora veja no capítulo 7, aleluia, no capítulo 7, verso 12, diz, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Agora eu quero dar uma pausa aqui. Pensa comigo, queridos. Deus chama Noé para construir uma arca no meio de uma sociedade corrompida, blasfema, que não cria. A Bíblia fala sobre isso, sobre um povo que estava desse jeito. E aí Noé começa a construir essa arca. Conseguiu ali, a mulher pegou junto, irmãos, e estava ali junto à esposa, né, e os filhos. Irmãos, a Bíblia fala sobre isso, que os homens de tempos em tempos, queridos, vinham para zombar de Noé, zombar da família dele. E sabe quando não foi um dia, 2 dias, 3 dias, foi um tempo? Irmãos, aquela mulher precisou ter uma estrutura e precisou ser uma mulher forte, fiel, irmãos, e temente a Deus. Porque ela não vacilou também. Tu imagina, porque assim, quando as coisas estão favoráveis, muitas vezes tudo bem, mas quando a circunstância aperta, as pessoas começam a apontar o dedo, começam a falar e começam a zombar, olha, o teu marido é louco da cabeça, que negócio é esse? De construir uma arca, vai dizer que chuva, que negócio é esse? Nunca aconteceu, por que vai acontecer agora? Deve ser doido ele, deve ser doido. Eu não sei, irmãos, pode até ser que durante alguns anos ali, de algum tempo ali da construção, pode ser que de repente passou na cabeça dela, né?
Porque os pensamentos, eles podem até vir, né, irmãos? Mas a questão é o que a gente faz com o pensamento quando ele vem. Se a gente mantém, alimenta ele e transforma aquilo em atitude, ou a gente espanta aquele negócio ali, né? Imagina assim, certa mulher, a pessoa, será que negócio é esse? Ela não estava lá junto quando Deus falou com ele para construir a arca, mas ela creu no chamado do marido. Mulher forte. E ela creu, irmãos, e ela ajudou a manter toda a família junto no mesmo projeto. Deus tem chamado você para um grande projeto, queridos. Deus tem chamado você para um projeto extraordinário. Não importa o que os outros falam, não importa o que os outros apontam o dedo, você é louco, que negócio é esse? Não existe. Não importa, queridos, se você ouviu, é uma promessa de Deus, vai realizar. Aleluia. Essa mulher, ela foi muito forte, queridos. Ela foi forte, se manteve no projeto, irmãos, independente das circunstâncias. Imagina o povo vindo zombar, irmãos, escarnecer, dizendo assim, o seu marido é louco, o seu marido, tá pinel da cabeça, não sei o que e tal. E ela se manteve, não, meu marido não é louco, não. Eu sei quem ele é. Eu sei o relacionamento dele com Deus. Eu sei a postura dele. Eu sei o quanto ele anda com Deus, o quanto ele é fiel e temente a Deus. Eu sei, se Deus falou com ele, eu estou do lado dele. Eu não vou arredar. E ela ficou firme, queridos, e foi sendo construída essa arca. Sabe, irmãos, a história dessa família, ela me chama muita atenção por vários aspectos. Primeiro, obediência a Deus, amém? Acima de tudo. Eles resolveram obedecer a Deus acima da circunstância, da sociedade que estava apontando o dedo, dizendo que eles eram loucos. A Bíblia diz, irmãos, que nós seríamos considerados como loucos. Não importa, irmãos, não importa o diagnóstico humano, não importa a opinião humana, importa a opinião divina a teu respeito. Amém? Então, ou seja, se Deus tem um projeto, queridos, aí eu vejo essa família. Deus lançou um projeto gigantesco, e aí veio o marido, a esposa pegou junto, os filhos pegaram junto, e as coisas foram acontecendo, e aconteceu conforme o projeto de Deus. Mas não pense que foi de qualquer forma, foi facinho, não. Houve desafios, irmãos. Foi muito tempo. Eu vejo nessa família, irmãos, obediência. Eu vejo nessa família perseverança. Eu vejo nessa família unidade. Obediência porque resolveram obedecer a Deus para que aquele projeto se realizasse. Amém? Perseverança porque a Bíblia diz, irmãos, que além do tempo para ser construída a arca, que foi muitos anos, amém? Ser construída a arca, irmãos, eles foram lá construindo e foram trabalhando, e era algo grande, irmãos, e não tinha guindaste, não tinha caminhão, não tinha furadeira, não tinha essas coisas não, né? Foi tudo feito à mão mesmo, irmãos. O negócio ali era gigante, o negócio, irmãos. Imagina, foi com muito trabalho, eles pegando junto ali e fazendo a coisa acontecer. Depois de concluído, irmãos, colocar um casal de cada animal lá dentro da arca. Irmãos, vamos lá. Às vezes um bichinho, 2 bichinhos dá trabalho. Tu imagina um casal de cada bicho dentro de um mesmo lugar, irmãos. E o negócio é prova. Não é prova? Irmãos, um casal de cada animal dentro da arca, dentro do mesmo ambiente. Sabe o que acontece depois? A chuva vem. A Bíblia diz que durante 40 dias e 40 noites choveu sobre a face da terra. Então pensa bem. Eu não estou na companhia de 1 ou 2 animais apenas por um dia. Eu estou na companhia de um casal de cada animal durante 40 dias e 40 noites, só tempo de chuva. Aí tu pensa o seguinte, você pensa que lá tinha suíte, tinha banheiros exclusivos, né? Que é tudo assim, igual nos ônibus de viagem, né? Tu já sai lá, tu não viu nada, né? Mas sabe, irmãos, estavam tudo naquele mesmo ambiente ali, o negócio devia ser prova, irmãos. E aí ali eles estavam comendo, ali eles estavam bebendo, eles estavam isso mesmo, né? Fazendo isso, tal tudo, e aquele cheiro, aquele aroma, né? E aquilo lá, e corre daqui, corre lá, e para alimentar e tal, esse povo aqui, e a mulher junto ali, né? A mulher junto de Noé, e os filhos ali junto. E sabe, irmãos, perseverança diante de um projeto, diante de um chamado, diante daquilo que Deus tem na nossa vida. Amém. Imagina, irmãos, Deus fala com Noé, e aí Noé vai falar para a esposa, minha esposa, é o seguinte, Deus falou para mim que eu preciso construir uma arca desse tamanho aqui, 30 e poucos metros e tal, 3 andares. Aí, imagina se fosse outra mulher incrédula, fala assim, lá vem tu, Noé, lá vem tu de novo com essas historinhas aí.
E começa a dar risada e não crer. Aí começa, além de não crer, ela começa a desmotivar. Por isso, irmãos, que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia fica com a palavra, com a fé, irmãos. Mas ela não fez isso. Ela não desmotivou, ela motivou aquele homem, irmãos. Ela realmente esteve sob a missão daquele homem, ajudando para que aquela missão se cumprisse. Amém? E foi isso que aconteceu. Agora, pense comigo, 40 dias e 40 noites só de chuva. Agora para a chuva, tudo bem, está tudo certo agora, vamos sair todos os animais? Não, mas 150 dias para as águas descerem. Né? 40 dias e 40 noites, mais 150 dias. Calcula o tempo que essa família ficou ali dentro com aquele, um casal de cada animal ali dentro. Irmãos, por que eu estou falando isso, queridos? Que não há limites para quando um homem, uma mulher, uma família estão juntos, irmãos, perseverando diante daquilo que Deus chamou eles para fazer. Amém? Se o homem tem um projeto, Deus tem uma missão, tem um projeto, a mulher pega junto, favorece, os filhos vêm, pegam junto também, irmãos, não há limite, o negócio vai, acontece. Amém? Começa ali, já no casal. E sabe, hoje é dia das mães, queridos. Essa mulher aqui, essa mulher foi um baita exemplo de mãe para os seus filhos. E eles repovoaram a terra, irmãos. Repovoaram a terra. E essa mulher aqui foi um exemplo de mãe. Né? Que coisa linda, irmãos. Que maravilha, né? Agora, 40 dias e 42, mais 150 dias naquele lugar, por causa de uma obediência e perseverança. Vamos lá, queridos. Deus apresentou coisas grandes na tua vida, projetos lindos, mas muitas vezes você pensa que aquilo que Deus planejou para você vai acontecer do dia para a noite. Não existe isso. Isso é conto de fadas. E conto de fadas você sabe que não existe. É só uma historinha, não história, né? Não, queridos. A realidade é o seguinte, é que cada semente tem um tempo para brotar. Cada semente tem um tempo para frutificar. E cada semente uma é diferente da outra. E cada fruto é um diferente do outro. Amém? Ou seja, se você plantar um pé de laranja e você plantar um pé de abacate, por exemplo. São frutos diferentes, eles vão ter tempos diferentes para crescer, tempo diferente para produzir o fruto, e não adianta, muitas vezes você quer colher do dia para a noite. Mas não, perseverança. Mas a fidelidade, irmãos, a obediência, a perseverança, junto com a unidade, irmãos, que faz a força, não permite com que tenha limites, para que Deus possa te abençoar cada vez mais. Aleluia, aleluia. Essa mulher provou ser muito forte, queridos, muito forte. Imagina ali, né? Agora na arca estava Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras, né? Ou seja, tinha bastante gente ali também, né? E sabe que às vezes quando está um em cada casa é uma coisa, né? Mas quando está tudo no mesmo quando está tudo debaixo do mesmo teto, aí o bicho pega, como diz o ditado. Desculpa eu usar essa expressão, mas aí o negócio pega. Tu imagina agora, são 4 casais. É o Noé e a esposa, e são 3 filhos com as suas esposas, são 4 famílias lá dentro da arca. Famílias deles, das pessoas, fora as famílias dos animais, né? Então, eu não sei não se aquelas expressões dos casais, quando eles têm expressão um com o outro, não saiu de lá. Né? Daí no começo do casamento, quando eles entraram na arca, era tudo assim, um chamando o outro de ursinho, de gatinho, né? Era tudo dos animalzinhos, né? Depois chegou perto dos 40 dias e 40 noites, seu elefante, né? Aí os animais começaram a mudar tudo, né? Já estavam já pela tampa, já o negócio estava pegando ali. Mas, queridos, quando há unidade, quando há perseverança e fé naquilo que Deus prometeu, irmãos, vai acontecer. Queridos, nós somos igreja da fé, irmãos. Você foi chamado para crer na palavra, você foi chamado para viver a palavra. Aleluia. Não importa a pressão, não importa a circunstância. Eu não sei o que você está passando, irmão, mas a família de Noé passou uma pressão maior. Pense comigo. Irmãos, é muito tempo, irmãos, é muito tempo. E perseverando ali,
Vai descer as águas. Vai acontecer. Aleluia, amém? Nós veremos o final. Nós veremos o resultado da promessa. Nós veremos o arco-íris. O sinal da promessa de que Deus nunca mais acabaria o mundo, ou seja, com água. Amém? Esse foi o sinal do selo. Eita, glória a Deus. Você é da fé. O Noé, queridos, ousou crer numa coisa que não existia até então. Ele não tinha antecedente. Ele não tinha, como é que usa-se a palavra? Quando tem um antes, ascendente, quando vem antes. Tem um termo jurídico também que fala uma pré... Não, eu não lembro agora. Ascendente, tá bom. Mas ele não tinha um exemplo. Não, eu vou fazer porque eu já vi fulano fazer e deu certo. Já vi ciclano fazer e deu certo. Eu já vi o casal fazer lá e deu certo. Eles não tinham isso aí que nós temos hoje. Hoje, irmãos, nós temos isso. Olha, eu vou fazer porque Noé fez e deu certo. Eu vou fazer porque Abraão fez e deu certo. Eu vou fazer porque Jesus fez e deu certo. Paulo fez e deu certo. Pedro fez e deu certo. Eu vou fazer porque é o resultado da palavra. Aqueles homens fizeram, irmãos, e nem tinha o Espírito Santo morando dentro deles, irmãos. Você tem o Espírito Santo morando dentro de você. Você tem muito mais motivos para fazer. Ai, ai, ai. Aleluia. Aleluia. Amém. Queridos, você agora, vamos voltar aqui, questão do Dia das Mães, né? Queridos, você mulher, você é forte. Esse negócio de sexo frágil, irmãos, olha, eu acho que isso aí não sei não, esse negócio aí. Mas eu me refiro assim, em alguns aspectos, de fato, a mulher é um sexo frágil, amém? Mas em contrapartida, em outros aspectos, a mulher, na verdade, ela é mais forte. Você, mulher, é forte. Eita, é isso mesmo. Eu vi esses dias vamos abrir um parênteses aqui, né? Você abre comigo, né? Então, abrir um parênteses. Eu vi esses dias uma reportagem e o que eles fizeram? Fizeram uma experiência com 3 homens. Eles colocaram aparelhos nos homens para simular a dor do parto. Pensa numa choradeira. 3 homens desse tamanho, irmãos. Mas é uma cheiradeira, irmãos. Depois, no final da experiência, eles dando a reportagem, eles falaram assim, aí eu falo assim, olha, vocês mulheres, nós queremos parabenizá-las, vocês realmente são... vocês são de outro mundo, vamos dizer. Então, fechando parênteses agora, você entendeu, né? Vocês são fortes. Vocês são fortes. Dia das Mães, e queridos, a mãe é uma inspiração. A mãe deve ser uma inspiração. Aleluia. E sabe, irmãos, agora eu quero que você vá comigo. Eu não posso deixar de ir, né? Mas eu quero falar alguns versículos agora, direcionando para nós partirmos aí para a parte final. Amém? Eu quero que você abra comigo em Provérbios, capítulo 17, verso 6. Aleluia. Provérbios 17, 6. Nós fomos chamados para viver pela fé. Não espere as coisas acontecerem para depois você dizer que crê. Então isso não é fé, isso é incredulidade. Isso não agrada a Deus. Eu falei Provérbios 17, 6. Amém. Glória a Deus. Provérbios 17, 6. Aleluia. Provérbios depois de Salmos. Aleluia. Amém. Você tem sido abençoado aí? Eita glória. 17, 6. Amém. Nós estamos no Dia das Mães, né? Provérbios 17, 6 diz: coroa dos velhos. Nessa expressão diz velhos, né? Mas tem uma outra expressão que diz idosos, avós. Você deu risada, mas um dia, se Jesus não voltar, você vai ser também. Não é verdade? Então, não tem mal nenhum, não é verdade? Coroa dos velhos, ou dos idosos, ou dos avós, são os filhos dos filhos. E a glória dos filhos são os pais. A glória dos filhos são os pais. Você tem sido glória para o seu filho, ou você tem sido outra coisa para o seu filho? Você foi chamado para ser a glória do seu filho ou da sua filha.
E sabe, irmãos, glória é exemplo, glória é algo que se deseja, glória realmente é algo muito bom. Amém? Outro versículo então, Provérbios capítulo 31. O do 31 eu quero ler com vocês desde o versículo 10. Aqui fala de mulher e também fala do papel da mãe. Amém? Glória a Deus. Eu não podia deixar, hoje é culto, né? Dia das Mães, então eu precisava aproveitar esse tempo também para falar um pouquinho sobre a questão das mães. Provérbios 31, verso 10, diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Aleluia. Ela lhe faz o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda de noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha e as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão do aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Versículo 23. Seu marido é estimado entre os juízes. Olha só, que interessante, né? A mulher cuidando do marido. É estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciões da terra. Os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Olha só, que elogio do marido. Olha, muitas mulheres são muito maravilhosas, mas tu, a todas elas você se sobressai. Versículo 30. Enganosa é a graça e vã a formosura. Ou seja, aqui está falando de beleza física, né? E vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe o fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Queridos, olha só, eu fiz questão de ler esse contexto todo para mostrar muitas vezes o dia a dia de uma mulher virtuosa. Amém? Porque mulher é polivalente, irmãos. Mulher, olha, eu vou te contar, né? O homem é aquele que faz uma coisa de cada vez, né? A mulher nunca vi, irmãos. Ela faz 3, 4 coisas de uma vez só. Né? E aí a gente vê isso muitas vezes não só por exemplo, nos afazeres da casa, cuidando do bebê, com a mão no telefone, faz isso, faz aquilo, tem 2 braços, 2 pernas, praticamente ela usa os 4 de uma vez só, né? É uma loucura, irmãos, é uma habilidade natural da mulher. E sabe, irmãos, a mulher ela é exatamente assim, a mãe ela é assim. A mãe, ela dá atenção para o marido, ela dá atenção para os filhos, ela está ali fazendo mais alguma coisa, cuidando da casa. Irmãos, é o dia das mães. E muitas vezes ela está ali, está com a cabeça num filho, às vezes que não está ali em casa. Queridos, vocês mulheres são maravilhosas. Amém? Esse contexto aqui, queridos, que seja parte e realmente da sua vida, da mulher cristã. Uma mulher virtuosa, como diz lá em Provérbios, capítulo 14, verso 1.
né? Aleluia. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos destrói. A mãe, queridos, ela foi chamada para ser coroa de glória, ser glória para os seus filhos. Amém, queridos? Glória a Deus. Você foi chamado para viver esta palavra. Aleluia. Você foi chamado para viver pela fé. Aleluia. Você foi chamado para ser a sua família. Vamos usar o exemplo da família de Noé. Viu? Acredite, obedeça o projeto e o chamado. Seja perseverante no meio da prova, ou seja, no meio da circunstância. E seja único, ou seja, unânime, ou seja, esteja unido num propósito com o seu marido, com a sua família, para agradar a Deus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.